Seja bem-vindo à Escola Bíblica Virtual, uma página criada para você que é professor, que gosta de estudar a Bíblia, que gosta de dar estudos, que não tem como ter acesso a livros, a um seminário. Então, essa página foi criada para ajudar você, auxiliar você, capacitar cada vez mais. Uma página voltada para estudos da Bíblia. Se você está chegando agora, então você saiba que essa página de estudos Escola Bíblica Virtual, ela está presente no Facebook e também no YouTube. Por isso é muito importante que você esteja aí dando seu like, se inscrevendo, seguindo, acionando o sino, compartilhando, para que você possa receber as notificações. Você aciona o sino e vai receber as notificações, todos os estudos que entram. Você compartilhando me ajuda para que eu possa alcançar mais pessoas, e tanto no Facebook quanto no YouTube é muito importante que você se inscreva. Por quê? Porque à medida que vai aumentando o número de inscritos, de pessoas, eu vou alcançando mais pessoas, então vai ampliando a quantidade de pessoas que os meus estudos podem chegar e ajudar pessoas. O meu propósito é esse, ajudar as pessoas, não é nada além disso. Então eu espero contar com você. E o mais importante, interaja, coloque o que você acha, se você gostou, se não gostou, sugestões, críticas, sempre são bem-vindos. O meu propósito aqui é estar trabalhando juntamente com você, tá bom? Eu tenho feito uma sequência de estudos, nós estamos caminhando para o final deles, que é sobre estudos de doutrinas bíblicas. São ensinamentos que a Bíblia tem, ensinamentos importantes, básicos, fundamentais para a nova vida, para o cristão, a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, aquela pessoa que começa a seguir o cristianismo, e ela tem que conhecer esses princípios básicos. Então eu estou colocando esses estudos de acordo com o que a Bíblia apresenta. E no estudo de hoje nós vamos conhecer sobre santificação e a glorificação. Você já deve ter ouvido algumas pessoas falar assim: ninguém é santo. Quer dar uma de santo, não é verdade? Bom, a Bíblia diz que nós devemos ser santo porque Deus é santo. Bom, como eu vou ser santo igual a Deus? Deus fala: sede santo porque eu, vosso Deus, sou santo. Como? Veja, a compreensão que temos de santo, o que entendemos de santo, muitas vezes é diferente do que a palavra diz. A palavra santo no hebraico, quanto no grego, no hebraico kadosh ou no grego hagios, significa separados. Então muda um pouco da compreensão. Quando Deus fala sejam santos, ele está falando sejam separados como eu sou separado. Então hoje, quando nós estudarmos sobre santificação, nós vamos estudar sobre esta separação que nós devemos ter. Muda bastante, não muda? Então, vamos estudar um pouquinho, tenho certeza que você vai compreender e você vai gostar. Vamos lá. A primeira coisa que nós devemos entender é que nós somos separados das práticas do mundo, somos diferentes do que o mundo faz. Quando nós nascemos de novo, temos a nova vida, que nós já vimos sobre isso tudo. Se você não viu, tem esse estudo aí, somos justificados pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Nós nos separamos do mundo, somos separados do que o mundo costuma fazer, é aquele mundo que não tem a consciência de pecado, de erro, de Deus, de Jesus. Então, nós nos separamos. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 ao capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Deus, vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então veja, Deus no Antigo Testamento, ele apresentava questões de pureza e impureza, conforme as pessoas compreendiam, para ele dizer: eu não gosto de coisa impura. Do mesmo jeito que você não gosta, você acha aquilo nojento, absurdo, eu também não gosto. Eu quero que vocês sejam separados, vocês sejam puros, santificados. Então é isso que Deus vai fazer, essa figura de linguagem, para que a pessoa possa compreender como ele quer. E aí, com o tempo, ele vai mostrando o que vem isso de uma forma melhor. Então, todo cristão, toda pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, o cristão, ele já não é mais considerado sendo deste mundo, ele é uma nova criatura, ele tem uma nova vida. Então o que acontece? A pessoa se torna amigo de Deus,
e inimigo do mundo. Tanto é que a Bíblia vai dizer que se você for amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Não tem como trabalhar. Por quê? Por causa de sermos separados desse mundo. 1 João, capítulo 4, versículos 4 a 6 diz: Filhinhos, não sois, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então ele está falando assim, olha, nós somos separados por Deus, nós não fazemos parte do mundo. Como nós somos separados do mundo, quando você fala uma coisa que é de Deus, as pessoas do mundo não gostam. Por quê? Porque vão falar, isso é absurdo, não é bem assim, vão querer mudar as coisas, porque não vão entender. Porque nós somos separados para Deus e somos separados do mundo. Mas eles não, eles fazem parte. Então, para ele, o que o mundo oferece é ótimo. O que a gente fala é um absurdo. Então, é disso que ele está falando. Por isso que ele fala, nós conhecemos então onde é o espírito do erro e o espírito da verdade. Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz: Adúlteros, ou não estáis cientes de que a inimizade com o mundo é inimizade contra Deus? Opa, vou repetir. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Que esse versículo é fantástico. Você tem que entender que você não tem que fazer as coisas que o mundo diz. Você tem que fazer as coisas que a Bíblia diz. Não significa que eu vou ser contra as coisas que o mundo diz, que as pessoas dizem. Eu tenho que ser a favor do que a Bíblia diz. Se o que as pessoas dizem é contra os ensinamentos da Bíblia, não dá, não dá. Então, diante do que a gente tem vivido hoje, nos dias de hoje, com tantas filosofias, teorias, ideologias, tantas coisas acontecem aí, você tem que parar e analisar. Não é porque a pessoa fala uma coisa e fala, não, se a pessoa não é crente, não serve. Não, não é isso. Eu tenho que parar e ver se o que ele está falando vai contra os ensinamentos de Deus. Se vai contra os ensinamentos de Deus, sinto muito. Eu sou separado deste ensinamento que você está colocando para servir o ensinamento de Deus. Então, não tem como. É disso que Tiago está colocando. Porque ele vai dizer, nós não devemos amar o mundo, nem as práticas que o mundo nos apresenta. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17 diz, não amei o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Concupiscência significa desejo. O desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, a arrogância. Todos esses desejos passam. Você sempre tem um desejo novo. Ah, quero isso, daqui a pouco eu quero o outro. Os desejos são efêmeros. Porém, aquele que faz a vontade de Deus, que busca Deus, que se separa para Deus, ele não. Ele tem os seus desejos são outros, são eternos. Ele deseja a vida eterna, ele deseja ver Deus, ele deseja louvar a Deus, morar no paraíso que Deus preparou. Essa é a diferença. Então, se você busca o que o mundo oferece, os prazeres, os desejos que o mundo tem, que você acha que é bom e são efêmeros, você então se torna inimigo de Deus. É isso que a Bíblia diz. Nós não devemos então amar essas coisas, mas amar o que a Bíblia nos apresenta, o que Deus diz. É isso que João está falando. Por quê? Porque Deus nos chamou para santificação, para sermos separados. E Ele nos orienta nesse processo até que nós nos encontremos novamente com Jesus, né? Quando Jesus voltar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 7, diz assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor conta todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Então Deus começa a colocar o que o mundo faz, esses desejos passageiros, essas coisas carnais, não me agrada. E Deus fala, eu chamei vocês para serem separados disso e não viver dessa forma. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos estar separados nesse processo cada vez mais. Por que é um processo? Porque eu faço uma coisa e descubro na Bíblia que está errado. Opa, não posso fazer. Eu faço outra coisa e descubro que a Bíblia pode. Eu não fazia, então vou passar a fazer. Então você vai começar a se separar melhor nesse processo. Mas até quando? Vai chegar um ponto final?
quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, nós vamos vencer os desejos da carne e vamos morar com Cristo, ganhando um corpo incorruptível, é o que a Bíblia nos apresenta. Por isso que nós devemos caminhar assim. E a santificação, esse processo de separação, não é vontade minha, do pastor, da igreja, é de Deus. O desejo de Deus é que nós sejamos separados, santos. 1 Pedro 1,16 diz: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sejam separados, porque eu sou separado. Deus fala, você tem que ser separado para me adorar, porque eu sou separado para ser o seu Deus. É isso que Deus está falando. Então, nós devemos entender isso. E por que é tão importante falar dessa separação, de ser santo, ser separado? Porque a Bíblia diz que só os santos, só os que são separados para servir a Deus, herdarão o reino dos céus, a vida eterna. 1 Coríntios 6, de 9 a 11 diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Então, veja, só os santos, só os que são separados, são justificados, que têm uma nova vida, eles herdarão o reino de Deus. Então nós devemos compreender isso, entender isso. Porque nós somos separados para quê? Para servirmos a Deus, para sermos servos de Deus, para pregar esse evangelho que nós recebemos e falarmos da vida eterna que nós receberemos e mostrar que nós receberemos um corpo transformado, glorificado, incorruptível. 1 Tessalonicenses 2,12 diz isso. Exortamos, consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então você tem uma vida separada, diferente, uma vida que você vai viver para a honra e glória de Deus, sabendo que a vida eterna é certa. Romanos 8, 28 a 30 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então veja, Deus chamou o povo de Israel, ele escolheu aquele povo, nação, ele predestinou aquilo já desde a época de Abraão, falando, esse vai ser meu povo, esse povo vai levar a palavra, esse povo então começa a levar, e Deus então começa a chamar esse povo, fazer com que eles anunciem as pessoas, através de Cristo ele nos justifica, e então ele vai querer nos glorificar. Por quê? Ele nos chamou para servirmos a Ele, ter uma vida separada para Ele. Esse é todo o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, quando nós entrarmos no reino de Deus, nós seremos glorificados. Nós teremos um corpo diferente, um corpo igual ao de Cristo que Ele teve após Ele ressuscitar. E aí nós veremos a Deus. 1 Coríntios 15, 50 e 57 explica isso. Paulo diz: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar os olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está falando que nós vamos... umas palavras difíceis, né? Mas Paulo está falando que nós vamos receber um corpo diferente, como Jesus. Jesus, quando ele ressuscita, ele anda, e as pessoas não reconheciam ele, mas também não se assustavam. Ele não era um ET, ele não era um monstro, ele não era um fantasma, era um corpo incorruptível, sem a natureza pecaminosa. E ele fala, nós vamos receber esse corpo que nós temos vai ser revestido de incorruptibilidade, quer dizer, não vai se corromper mais. Então ele está mostrando. Por quê? Porque a morte perdeu, Cristo ressuscitou. Então ele está falando disso. Ele fala, todos passarão por isso, todos passarão por isso. A diferença é que quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador tem a vida eterna. Quem não aceitou tem a condenação eterna. É o que a Bíblia nos apresenta. Filipenses 3, 20 e 21 diz:
Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E em 1 João 3,12 diz: Amado, agora que somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então ele fala, nós vamos ter um corpo diferente, nós vamos receber, quando Jesus voltar, ou se nós morrermos, no dia que nós acabar o mundo, tudo, houver o julgamento, o dia do juízo final, que o pessoal tanto fala do apocalipse, o final dos tempos, não importa, o dia D, o dia da justiça, o dia do Senhor, a Bíblia apresenta de várias formas. Quando isso acontecer, os que aceitarão Jesus como Senhor e Salvador receberão um corpo incorruptível, e esse corpo então é o que faltou a palavra, só um minutinho. Então, esse corpo incorruptível é que vai fazer com que a gente possa ver a Deus face a face. Por quê? Porque esse meu corpo que eu tenho, que você tem, é um corpo carnal, que a natureza pecaminosa não permite. Mas como é que é essa natureza pecaminosa? Você não tem vontade de fazer coisas erradas, às vezes? Você sabe que é errado, mas você dá vontade de fazer, e às vezes você nem faz, mas vem aquela vontade. Isso é a natureza pecaminosa. Com Cristo isso não existirá mais. Como é que vai ser? Não sei. Eu sei que Jesus ressuscitou, ele apareceu às mulheres, aos discípulos, a tanta gente, eles não o reconheciam, mas depois eles não se assustavam quando ele se apresentava como sendo o Messias prometido, o Senhor. Então, ele não nasceu de novo, criança, ele ressuscitou. Foi diferente. Então, o que acontece? Jesus, então, ele teve um novo corpo, mas não era nada de diferente, nada absurdo, era algo que as pessoas até gostavam. Os discípulos do caminho de Emaús chamaram ele, vem para aqui para casa, vamos tomar um café. Então eles viram que Jesus era diferente. Então nós receberemos esse corpo e veremos o Senhor face a face. Essa é a certeza da vida eterna, essa é a certeza. E é com esse corpo incorruptível que nós vamos morar na Jerusalém Celestial, no paraíso, na terra que Deus tem, na terra prometida, é a vida eterna. São coisas maravilhosas, onde o pecado vai acabar. Nós não vamos parar de desobedecer a Deus, nós vamos obedecer a Deus tranquilamente, sem problema algum. Então é isso que a Bíblia apresenta. A Bíblia mostra então que a santificação é um processo que inicia quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, e vai caminhando até você receber o seu corpo glorificado. Então você aceita Jesus como Senhor e Salvador, começa a se separar para servi-lo cada vez mais, e isso vai terminar quando você receber o seu corpo glorificado, quando Jesus voltar, quando você entrar no reino dos céus, porque lá você vai servi-lo fielmente, sem se preocupar de desobedecê-lo. É isso que a Bíblia apresenta. Então, quem faz isso? Mas quem faz todo esse processo? A Bíblia, através do pastor? Não. Através dos meus estudos? Não. Através da orientação que o Espírito Santo dá a você. Os estudos que eu dou, que o pastor dá, que a igreja apresenta, é apenas um direcionamento, ajuda você a fazer, a facilitar, até vai direcionar em alguns pontos, mas o mais importante é quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo de Deus fala com você, porque aí você tem a certeza de que está correto, que está tudo correndo conforme o Espírito Santo de Deus quer. Tá bom? Bom, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se você não entendeu, escreve aí. Tem dúvida, escreva. Eu estou aqui para te ajudar você, tirar dar orientações a você, explicar. Vou me dedicar ao máximo que eu puder para ajudar você a compreender. Coloque sua crítica, sua sugestão, fique bem à vontade, não tem problema algum. É sempre bom poder melhorar. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar com certeza. E que você esteja interagindo. Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar, de se inscrever, de acionar o sino, porque isso é muito importante, tá bom? Que você continue conhecendo. Se você chegou agora, tem vários outros estudos aí que você pega. E se você está acompanhando, nós estamos caminhando para o final do estudo de doutrinas bíblicas. Espero que você esteja gostando. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo, ok? Um abraço.